Demonstram que não houve nessa delação um aspecto que é inerente e importantíssimo para que ela seja válida, que é a voluntariedade. Então, ele não fez a delação de forma voluntária. Isso está claro tanto nessas mensagens vazadas pela Veja, quanto naquele áudio anterior. Mensagens, elas corroboram aquele áudio que já tinha sido vazado e que demonstram que não houve nessa delação um aspecto que é inerente e importantíssimo para que ela seja válida, que é a voluntariedade. Então, ele não fez a delação de forma voluntária. Isso está claro tanto nessas mensagens vazadas pela Veja, quanto naquele áudio anterior. E, portanto, ela não tem validade. O que pode vir a gerar uma divergência, quem sabe, na primeira turma, em relação a essa questão da delação premiada. E eu queria mencionar... Divergência na primeira turma? Que divergência? Todo mundo da primeira turma já assumiu que ela é lícita. Careca, peruca, rocambole do inferno, Bento Carneiro e o Fux falou que o Fux já tinha mencionado, quando aceitaram a denúncia, que 9 delações, foi a frase dele, era a mesma coisa de nenhuma. E então, assim, a gente vê uma fragilidade. Agora, muita coisa aconteceu de ontem para hoje, mandaram prendê-lo novamente, etc. Então, tem muita coisa que a gente não tem conhecimento. Agora, eu queria mencionar que Mas sabe o que é? Está errado, porque a gente devia ter conhecimento. A ação penal é pública. Pois é. Não, o conhecimento que eu falo é assim, ele continua sendo torturado. Porque, veja bem, o depoimento dele... nessa semana, não foi assim um depoimento muito enfático em relação de ter um golpe. Eu achei bastante fragilizado, ele estava titubeando, caindo em contradição. A hora que ele saiu meio da linha, o Alexandre de Moraes fez... Então agora ameaçaram prender novamente, entende? Então, só que eu queria trazer essa informação que eu vi na Ouro Verde, na parte da manhã. A família dele não está mais no Brasil. Está em Los Angeles, o pai, a esposa e as filhas. Não sei se Agora acabaram de acabar com a paz deles. Como assim? Ué, se ninguém sabia até agora vão caçá-los com seus cães. Foi dada essa notícia na parte da manhã. Então, eles não estão mais no Brasil. E só para ressaltar, a filha dele, que está sendo também... ameaçada, né, de ser processada, etc., tem apenas 18 anos. Então, é realmente uma situação de tortura psicológica que nós estamos passando, que ele está passando e que a gente está assistindo no Brasil. E todos nós impotentes em relação ao grande ditador, o senhor Alexandre de Moraes. E aí, professor Arthur, quer dizer algo sobre a matéria da Veja? Complementar, Pavinato. Bom, eu concordo com o que disse o ministro Luiz Fux. 9 delações e nada é a mesma coisa. Eu, desde o primeiro momento, disse que não acredito em nada que o Mauro Cid fala. Porque alguém que muda de versão toda hora, eu vou acreditar em qual versão? Né? E ainda que ele tenha sido coagido, sido obrigado a falar a narrativa que o ministro Alexandre de Moraes queria, caberia a ele manter uma única versão. Se ele fica mudando toda hora, para mim a credibilidade é zero. Agora, não sei se ele usou essa rede social, @GabrielaR702, mas se usou de uma burrice, porque usou com o nome da esposa. Poderia ter criado qualquer perfil fake para usar, ele foi usar o da esposa. Não pode ser verdade isso. Ou não, ou também não foi, ou talvez tenha sido uma tática a ser descoberta mesmo. Porque já que não... Ele está ultrapassando todas as barreiras do ridículo. É nulo porque o STF diz que não pode prender ninguém para delatar e soltar depois que delatar. Aconteceu isso com ele, argumentou-se isso, não aconteceu nada. Vazou-se aquela mensagem. Ao invés do presidente do STF abrir uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, não, a coisa continuou. Então talvez isso tenha sido também um elemento... trazido para se somar ao conjunto de nulidades. Que esta é uma forma de anular uma delação. Sim. Mas nós nunca saberemos. Saberemos, professor? Pavinato, a situação é como poucas vezes a gente viu tanta inconsistência em todos os aspectos. No caso do Mauro Cid, como todos falaram aqui, é nula. Não tem... A delação premiada dele é nula na sua essência, na sua execução e nas suas consequências. Ou seja, nada dali pode ser retirado. A minha primeira preocupação é,
Se o que a Ana trouxe aqui é real, que a família dele já está fora, então nós vamos esperar um grande nível de tortura contra o Tenente Coronel Cid. Ele vai ser submetido a todos os tipos de tortura. De repente, talvez você receber uma voz de prisão e depois, ou melhor, ser expedido um mandado de prisão e depois ser revogado automaticamente, ou demonstra uma inconstância emocional de Sua Excelência, o atual grande ministro do Brasil, que é o Alexandre de Moraes, ou então é apenas um recado para dizer, olha como é que eu vou ficar trabalhando com você, se prepare, porque ou você escolhe estar do lado da traição, porque tem um dado, que o Mauro Cid, se porventura ele exerceu uma traição, é uma regra da vida. Deseja-se a traição, despreza-se o traidor. E ele vai ser desprezado em todos os pontos. A única coisa que o salva é saber que a tortura estava atingindo a família dele. Essa é uma das razões pelas quais eu sempre disse, não é adequado colocar militares no ambiente político. Porque a guerra, por mais sofrimento que ela tenha, ela pelo menos ela carrega elementos de honra. Na política, a honra parece que é jogada de lado em todas as instâncias. E é exatamente nesse ponto que eles batem nos militares. Os militares estão sendo desonrados em todas as suas ações. Tudo está sendo desonrado. Ao ponto de o ministro ter falado para o Braga Neto, não esqueça, fui eu que mandei você ficar preso. Quase disse, calha a boca, coloque no seu lugar seu insignificante militar. Quase ele falou isso. Então, voltando para o Cid, a gente vê que ele fez a delação e ele utilizou uma conta. Eu prefiro acreditar, sabendo que o Mauro Cid teve um treinamento adequado, de que ele fez isso propositadamente, porque na realidade é bem provável que ele esteja dizendo, e aí ele será um dos grandes nomes do país, se ele disse, eu fui para o martírio, porque ele está sendo exposto, está sendo ridicularizado, está sendo ofendido, está sendo humilhado, está sendo torturado. Mas talvez se ele fez isso exatamente para ser pego, é para dizer mais um elemento para mostrar que isso aqui não tem validade nenhuma, é nulo na sua essência, porque eu inclusive menti. E o ministro Alexandre de Moraes, se não me prender por eu ter mentido, logo, ele está errado e está mancomunado com algum sistema. Ele pode estar fazendo isso. Eu prefiro acreditar que seja essa a razão, para dar voz ao Mauro Cid. Agora veja, tem um determinado momento, eu não vou dizer porquê, em que quando ele fala, ele faz um movimento que é típico daqueles que estão querendo falar a verdade, ou estão falando a verdade, mas estão envergonhados. Por isso fala a verdade pela metade. Tá? É um traço típico de comportamento. E ali não tem como esconder. Por mais que você tenha determinados treinamentos, sob tortura chega um determinado momento que você cede. E ali ele demonstrou isso. Ele demonstrou que ele estava falando a verdade, mas estava com vergonha. Ou seja, a verdade estava pela metade, meia verdade não existe. Ele estava tentando arranjar uma forma de gritar, estou sendo torturado, estou no meu limite. Praticamente pode ser isso. Por que o SBT não empresta o polígrafo do Silvio Santos que ele usava, não nada mais que a verdade? E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.